Leia a Bíblia em um ano. Dia 44. Números capítulos 12 a 14. Miriam e Arão censuram Moisés. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, e o mais humilde dos homens de sua época. A resposta do Senhor. Subitamente disse Yahvé a Moisés, Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Mas com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ouvistes falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu imediatamente que ela estava com uma espécie de lepra. Arão pede que Moisés ore a Deus. Então rogou Moisés a Arão: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé. Ó Deus, orou ele, digno de ti dar-lhe a cura. Eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Missão exploratória de Canaã. Capítulo 13. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os ao deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os nomes deles: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Isakur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafô; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Zuzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael;
Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oxeá bin Nun, Oséias, filho de Nun, o nome de Iehoshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, e lhes disse: sobe pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte, fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive este povo é boa ou ruim, se a cidade em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, na direção de Levo-Hamar, a entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Herom, onde viviam Ainmã, Sesai e Taimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebrom havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregavam um cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestavam relatórios a eles e a toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hetitas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos. O povo reclama outra vez. Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão, exclamando: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos naquele deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada?
para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças. Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuraram uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela noite, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. A ira de Deus e intercessão de Moisés. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro, foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Apesar dos sinais que fiz no meio deles, vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio de tua força fizeste sair este povo do meio deles. Informarão isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que tu és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem todos que vais adiante de nós, numa nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se fazes parecer que este teu povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer este povo entrar na tenda que lhe havia prometido com o juramento. Por isso, preferiu destruí-lo no deserto. O Senhor, ó Senhor, eu suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra o teu poder e realiza o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Que ele castiga a falta dos pais nos filhos, até a terceira geração. Perdoa, pois, falta deste povo, segundo a grandeza da sua bondade. Da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. O perdão e a punição de Deus. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, e a glória do Senhor eterno enche toda a terra. Todos os homens que presenciaram a glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito, no deserto, todas as pessoas que já me puseram na prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra prometida com o juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales,
Amanhã dei meia volta e, portanto, em direção ao deserto, no caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo aplicado ao povo. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide e transmiti a esta gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vos tendes reclamados contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra prometida, que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nessa ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei cumprir as minhas determinações em relação a toda a congregação desobediente e má, que leve a penitência de se revoltar contra minha pessoa. Portanto, entrarão sem fim neste deserto, e aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele. Ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando da posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Tentativa mal sucedida do povo. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamou: Eis-nos aqui e subamos a este lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem-sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e o Eterno não está convosco. Apesar disso, eles subiram, na sua presunção, ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam nessa região montanhosa desceram, derrotaram-nos e perseguiram até Hormá, fazendo-os em pedaços.